Eu venho entendendo cada vez mais que tudo que a gente tem na vida são resultados. Porém, esses resultados vão vir dos nossos hábitos. Quando a gente olha para ele em si, não quer dizer que isso é o que a gente é, porque ele é o final daquilo que começou, daquele hábito que a gente tem, do que a gente faz para obter o resultado que acaba acontecendo nas nossas vidas. Na nossa vida a gente acaba passando por momentos em que a gente deve fazer escolhas e isso vai acarretando mudanças, seja no nosso comportamento ou realmente nos resultados que a gente obtém. Mas essas mudanças no resultado são também porque a gente teve mudanças nos nossos hábitos, nas nossas entradas. Porque nada mais é do que o resultado que a gente tem, a entrada que obteve, a entrada que a gente fez, o que aconteceu para sair determinado resultado. Cada vez mais eu percebi que a gente deve aproveitar os momentos de mudança na nossa vida para que eles mesmos cuidem da nossa vida, fazendo com que ela seja melhor. Um exemplo disso com o meu hábito de leitura. Eu sempre fui uma pessoa que desde o colégio tirava notas boas, mas não necessariamente quer dizer que eu era uma pessoa que gostava de estudar. De aprender, dizemos que sim, eu gostava. Mas estudar, pegar um livro para ler, passar um tempo aprendendo fora da escola de forma didática, vamos dizer assim, não é alguma coisa que eu realmente fazia há algum tempo atrás, quando eu era mais jovem. Até então, o primeiro livro que eu li foi quando eu ainda estava no ensino médio. Eu nunca tinha lido um livro inteiro. E eu lembro que aquele livro eu peguei na biblioteca e li ele, era um livro de mitologia, e eu li aquele livro inteiro. Embora hoje eu já nem me lembro mais do que era, do que ele falava, mas eu lembro que aquele foi o primeiro livro que eu li. E eu não senti nenhuma sensação diferente, não mudou, de certa forma, nada na minha vida. Porque aquilo ali não foi um ponto que teve uma mudança, que eu estava mudando meus hábitos. Foi só mais realmente algo casual. Fiz uma leitura, mas aquilo não me tornou um leitor. Depois de alguns anos, então, eu comecei na faculdade. Quando eu comecei lá, a gente teve apresentações, teve aula magna e a gente teve uma palestra com um consultor, que inclusive também se chamava Rafael, da Falcone. Pro meu nível que eu tava até então, aquele cara era sensacional. Ele falou muitas coisas diferentes sobre gerenciamento de tempo, gerenciamento do trabalho, da rotina que a gente tem. E o que ele trouxe foi que eles tinham traduzido tudo aquilo colocado em livros. Naquele momento que eu estava assistindo a palestra, o que eu mais queria era poder ler aqueles livros para mim aprender a ser um pouco do que eles também eram, do que eles traziam, do que eles podiam fazer. Foi aí que começou a surgir o meu hábito e o meu gosto por leitura. A partir de então, eu comprei pela primeira vez um livro. Comprei primeiro um da Falcone e depois comprei mais 2 livros da Falcone. E no decorrer da faculdade comprei também outros livros de marketing, de negócios, de finanças, que eu também fui lendo. Mas não foi algo que eu li com tanta rapidez e velocidade, aprendendo. Foi algo que estava no começo que até então eu não entendia muito bem também o que era. Mas já começou a surgir o meu gosto pela leitura. Eu acredito que eu comecei a ler, a entender, a querer a ler, porque quando eu ia para a faculdade, o meu objetivo lá era realmente também ser uma pessoa melhor e aprender uma profissão lá. Quando eu vi aquele cara sabendo fazer aquelas coisas, eu também queria saber fazer. Então, meu primeiro desejo foi que eu também queria ler o que ele escreveu para mim poder fazer. Então, sim, eu acho que foi daí que veio o meu gosto da leitura. Já depois que terminou a faculdade, já tinha se passado mais de um ano, eu consegui um trabalho que era fora da minha cidade. Então, eu ainda moro numa região do interior, porém, como o trabalho era fora e eu ia de ônibus, eu acabava ficando muito tempo ali no ônibus, então esse deslocamento durava cerca de 2 horas. Quando eu chegava lá, ainda esperava alguns minutos para iniciar o meu turno e depois que terminava também, tinha mais alguns minutos até passar o horário do ônibus para mim poder voltar. Então ainda eu conseguia ler mais um pouco até eu voltar, já que depois disso eu voltava de noite, então eu já até voltava dormindo até eu chegar na minha casa. Esse outro momento que eu mudei a minha vida, que eu passei de não ter uma distância para percorrer para o trabalho a ter, eu também comecei a passar a ler muito mais. Porque
porque eu aproveitava esse tempo que eu estava saindo de casa com o ônibus até o trabalho para ler. Então, sim, naquele momento eu consegui ler muito mais do que eu vinha lendo desde quando me surgiu o gosto pela leitura lá na faculdade. Embora passou alguns meses e eu consegui um outro trabalho que eu julguei mais atrativo, bem na minha cidade, então eu desisti daquele que eu tinha que sair para fora e fiquei trabalhando em casa praticamente. Como esse trabalho eu não tinha mais assim espaço nesse deslocamento para poder fazer leitura, meu hábito de leitura voltou a ser igual era, mais casual. Acabava assim lendo um livro ou outro, mas já não tinha aquela frequência daqueles meses enquanto eu estava tendo o deslocamento do meu trabalho para ir e voltar. Passaram-se mais ali 3 anos, o que aconteceu? Veio então um relacionamento e um casamento na minha vida. Antes de casar, eu sabia que eu queria me mudar, vamos dizer assim, para minha casa nova e mudar meus hábitos, conseguir desenvolver mais, conseguir ler mais. Realmente eu pensava que quando eu mudasse da minha casa, eu queria ser uma pessoa que aprendesse mais coisas para que eu conseguisse obter resultados melhores na minha vida. Com isso, o que aconteceu? Eu comecei a acordar mais cedo para mim poder ler. Então esse hábito hoje se perpetua depois do meu casamento, uma coisa que eu consegui adquirir já porque eu estava querendo isso antes. Eu sabia que quando eu mudasse a minha rotina, eu queria colocar coisas melhores nela. Então eu trouxe para dentro dela a leitura. E hoje eu acordo todo dia de manhã, bem antes do horário que eu tenho que me preparar para ir trabalhar, para mim poder aprender. Então esse é um hábito que eu desenvolvi depois que eu mudei a minha vida. Teve uma alteração ali da condição, mudou minha rotina e eu consegui melhorar ela para mim ter resultado melhor. Um desses hábitos, de acordo com a mudança da nossa vida, para melhorar o resultado que a gente tem, no meu caso foi a leitura, mas poderia ser, por exemplo, com o trabalho, com o relacionamento, nos negócios. Tudo isso envolve os valores que a gente tem, porque é os valores que a gente tem significam as coisas com as quais a gente se importa na nossa vida. E os melhores momentos que a gente consegue observar e melhorar os valores que a gente tem é naqueles momentos de mudança. Aqueles momentos que a gente tem uma situação que altera realmente a forma como a gente estava vivendo e a gente consegue colocar ali coisas melhores que vão trazer resultados melhores. A gente consegue colocar entradas podemos entender que é aquilo que a gente faz para ter um resultado melhor. Quando a gente tem valores que não são legais, a gente faz e presta atenção, se importa com coisas que não trazem resultado, que não tem benefício para a gente. Se, por exemplo, você se importa em assistir série, filme, em jogar videogame, se o seu valor é esse, você vai conseguir mudar a sua vida de acordo com isso para que você obtenha esse resultado. Então você vai conseguir ter tempo para passar fazendo essas coisas. E não está errado. Se o seu valor é isso, você está de acordo com o que você quer. Você está obtendo um resultado desejado. Agora, se o seu valor passar de ser prestar atenção, se importar com essas coisas. Agora, se o seu valor deixar de ser com essas coisas e passar a ter resultado melhor, seja financeiramente, seja mais qualidade de vida, seja se importar com as coisas com as quais você tem mais resultado, eu acredito que essas coisas vão deixar de ser importantes. E quando você tiver uma próxima mudança na sua vida, seja mudando de casa, seja trocando um relacionamento, trocando até uma palavra forte, mas vamos dizer assim que se o seu relacionamento não deu mais certo, e o seu valor era se importar com aquela pessoa, você vai ficar deprimido. Porque então o que aconteceu? Aquilo se descontinuou e você continua acreditando naquele valor anterior de que aquela pessoa em si era importante. Agora, se o seu valor for buscar alguém que você pode amar, você vai entender que o amor é um sentimento gerado da ação. E você tinha ação de amar aquela pessoa porque você fazia as coisas por ela. Agora não, você vai buscar uma outra pessoa, você vai fazer coisas por uma outra pessoa que também vai fazer por você e vai ser recíproco. Então você vai passar a amar outra pessoa, você vai passar a buscar o amor de uma outra forma que seja mais verdadeiro, que é entre duas pessoas que vão fazer ação uma para outra e vai se transformar
no sentimento de amor. E isso da mesma forma com série, filme. Se você quer ter mais resultado, seja mais financeiramente, mais tempo de qualidade, com certeza essas coisas você vai conseguir fazer uma mudança na sua vida e vai tirar elas. Porque isso não traz resultado financeiro, por exemplo. Você assiste um filme, o valor que você vai ter é poder ter tempo, poder organizar a sua vida para aquilo. Se você quer ter mais resultado financeiro, ao invés de você assistir um filme, você vai começar a passar a ler, por exemplo, a estudar, a ver ideias de negócio no YouTube que vai te trazer valor para aquilo. Então, os momentos que a gente tem na nossa vida que são de mudança, eles podem trazer tanto coisas boas quanto ruins, de acordo com o valor que você estava colocando neles, de acordo com aquilo que você está esperando. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas entradas, você vai continuar tendo as mesmas saídas, os mesmos resultados de antes. Que se você não estava gostando ou não está gostando, você deve entender que não é o resultado em si que você modifica, mas sim o que você está fazendo. Então você vai lá no começo, você começa a pensar o que eu estou fazendo para mudar esse resultado. E assim, na próxima mudança de vida, seja de rotina, seja de trabalho, se você foi, por exemplo, demitido ou dispensado, ou acabou um relacionamento, ao invés de você ficar pensando de uma forma deprimida sobre aquilo, você vai começar a entender que aquilo pode se transformar em uma oportunidade para você melhorar o resultado que você estava tendo.